que eu fiz para resgatar minha autenticidade, redescobrir minha identidade e, de quebra, subverter o sistema. Oi, gente, eu sou a Pam. Eu fiz esse canal novo para me compartilhar minhas elaborações na terapia. E hoje, pro primeiro vídeo do canal, eu achei muito válido trazer sobre identidade, porque eu acho que isso muda muita coisa e interfere em muita coisa, na verdade interfere em tudo. E compartilhar um pouco sobre o que eu acho sobre isso, e como foi pra mim, e como é, enfim. Primeiro de tudo, faz um ano que eu faço terapia, e esse um ano vem sendo muito interessante e fortalecedor pra minha psique, assim, bem realmente isso. Desculpa o barulho dos ônibus e do trânsito e de tudo, porque, enfim, eu não tenho microfone, eu realmente coloquei meu celular apoiado num pote e estou começando a gravar. Então, é isso, é mais descontraído e de alguma forma pra ir pra algum lugar também na minha cabeça. Eu comecei a perceber que eu estava ficando menos autêntica e tava perdendo um pouco de mim mesma em 2023. Nessa época eu tava trabalhando muito, eu tava estudando muito, tava trabalhando muito. Foi o meu primeiro ano, foi segundo ano, primeiro ano de faculdade, então tava tendo muita coisa ao mesmo tempo. E nessa época eu tive alguns problemas de saúde por conta desse excesso, né? Eu trabalho com dança, então eu dançava todos os dias, por várias horas, e isso tava prejudicando muito meu corpo. Não fazia musculação nem nada, então realmente era só a dança e meu corpo lá aguentando. E eu não fazia terapia na época, enfim, N coisas. E no final de 2023, o meu corpo resolveu parar. Então eu tive 2 semanas em casa, se eu não me engano, porque eu fiquei quase com lombalgia, por causa das minhas costas, né? Que elas ficaram bem sensíveis pelo excesso de movimento mesmo. E foi nessas 2 semanas que eu comecei a entender que eu não sabia ficar parada e eu não sabia parar. Isso mexeu muito com a minha cabeça, né? Porque quando a gente para, a gente, querendo ou não, lida com o nosso vazio, né? Com a gente sozinho, com os nossos pensamentos. E eu me vi entendendo que eu colocava muitas coisas na minha rotina pra não ter que lidar com esses pensamentos, pra não ter que me responsabilizar pelo que eu tava fazendo com o meu corpo, com a minha saúde, comigo mesma. E é engraçado porque, vendo de fora, era uma produtividade incrível. Nossa, meu Deus, que incrível. Ela consegue fazer milhões de coisas super bem e dar seu máximo em tudo. Só que quando a gente tá aqui dentro, a gente vê que é uma produtividade muito tóxica e que, na verdade, faz mal, porque não tem como ser 100% em tudo. Isso foi um caminho muito longo que eu demorei pra me entender que não dá pra ser 100% em tudo. E eu acho que eu só tô conseguindo colocar em prática ano passado pra esse ano, pra dizer não pras coisas e escutar mais eu mesma e me colocar em prioridade. Enfim, tudo isso tem a ver com construção de identidade. Por quê? Eu estudo muito sobre gênero, capitalismo e tudo que me atravessa, né, como uma mulher pansexual, negra, periférica, pobre, que precisa muito trabalhar, e isso é uma coisa que é muito determinante, porque demora muito a gente ter noção da nossa identidade quando a gente precisa de dinheiro. E eu acho que esse é o top 1, assim, das coisas que eu quero falar e elaborar, porque o top 1, com certeza, é dinheiro. Por quê? É muito difícil para nós, pessoas pobres, entender nós mesmas se a gente não tem tempo. Se a gente precisa estudar, trabalhar e fazer os trabalhos da faculdade no turno da noite, e aí a gente dorme, outro dia já é de novo isso. A gente tá sempre fazendo alguma coisa. Então, se a gente não tem tempo pra lidar com o nosso vazio, pra pensar no que tá acontecendo, a gente automatiza tudo e vai perdendo aos poucos quem a gente acha que a gente é. E eu percebi que eu tava fazendo isso em 2023, aí em 2024 eu procurei ajuda e comecei a fazer terapia em agosto de 2024 e, enfim, aí já tô com mais de 1 ano de terapia, né, na verdade. E foi nesse caminho da terapia que eu percebi que eu troquei um pouco as prioridades. E não tinha como eu saber quem eu sou se eu não sabia a prioridade. E aí eu vi que eu tava indo muito bem no trabalho e nos estudos, porque eu só fazia isso. Então, tipo, se perguntassem, o que você gosta?
eu não sabia responder além de dança, né, que é o meu trabalho. E eu comecei a perceber que dança já não é uma coisa que eu gosto de hobby, que eu gosto de fazer. Meu Deus, eu gosto de dançar. Vou me aproximar um pouco de você. Eu comecei a entender que dança não é mais um hobby pra mim, e sim um trabalho. Isso foi um baque muito grande, porque eu amava muito dançar e eu ainda amo, só que hoje é meu trabalho, então eu percebi que eu não tinha nada que eu gostava. E, quais eram as minhas cores preferidas, o que eu gostava de fazer e o que eu era. E essa pergunta, ela ressoou durante muito tempo, sabe, dentro de mim, assim, e eu não sabia responder muito bem do que eu gostava, do que eu sentia, do que eu era, do que eu não era, do que eu não gostava. E aí comecei uma caçada incessante em saber quem eu sou. E o que eu precisei fazer pra isso, né? Porque tudo tem um preço nessa vida. Então, eu tentei o máximo possível trabalhar pra ficar financeiramente bem e estável. E eu tive que dar uma pausa nos estudos. Então, por exemplo, na faculdade eu pegava entre 4, 5, 6 disciplinas por semestre. Semestre passado eu peguei apenas 2. E foi nesse semestre que eu consegui entender muita coisa sobre mim mesma, sobre essa Pam. E comecei a me ver sentindo sentimentos que eu sentia só quando eu era criança. Tipo, um orgulho genuíno, sabe? Da pessoa que eu sou. Não pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou, literalmente. E, gente, muitas coisas, né? Tô brisando demais. Eu espero que vocês estejam acompanhando de certa maneira. E aí, nesse semestre que eu só tava com 2 disciplinas e trabalho eu não podia deixar de fazer, então nós, pessoas pobres, a gente tem que dizer não pro que dá. Infelizmente, a minha escolha foi a faculdade. Quer dizer, eu vou atrasar um semestre? Vou atrasar. Mas eu até já fiz um vídeo falando sobre isso em outro canal que eu tenho, que eu não me sinto atrasada, porque na minha cabeça eu avancei muito, sabe? Eu subi muitas escadinhas, assim, da pessoa que eu sou hoje, da mulher que estou me tornando. Então, eu tive esse tempo. E acho que esse é o ponto principal. Tempo. Você tem que ter um tempo sozinha, com você mesma, pra você entender as coisas que estão acontecendo com você. Uma coisa que me ajudou muito foi escrita terapêutica, mas principalmente, além da terapia, foi vasculhar, brincar, que nem criança, assim. Eu comecei a fazer colagem, aí eu gosto mais ou menos de colagem. E eu comecei a escutar outros tipos de música. E, tipo, hoje, eu amo Tecnobrega, gente. Onde eu imaginei que eu ia gostar de Tecnobrega? E eu tô amando Gabi Amarantos. E onde eu imaginei que eu ia gostar de Gabi Amarantos? E aí, comecei a pintar. Nossa, amo pintar. E eu comecei a fazer vários quadros. Peraí que eu vou pegar. E aí eu comecei a fazer vários quadros. Comecei a pintar pessoas, aí pintar paisagens. E nesses processos com outros tipos de arte, eu comecei a me ver errando e gostando de errar. Isso foi muito novo pra mim, porque na dança eu sou muito técnica, porque é o meu trabalho, né? Então é isso, eu tenho que ser exigente, eu sou muito autocrítica também. E aí eu consegui simplesmente pintar. E, gente, teve um quadro que eu passei 3 horas fazendo sem perceber. Quando fui ver, já era quase 1h da manhã. E eu, meu Deus, já é 1h da manhã e eu estou pintando, tranquila. E, sabe, aquele silêncio de sem ansiedade nenhuma. Gente, é quase impossível na vida adulta, né? E é quase impossível quando a gente tá o tempo todo online e fazendo coisas com o celular, com as telas, assistindo sempre alguma coisa. E aí, nesse tempo, eu dei uma pausa de fazer as coisas com o celular e comecei a fazer coisas manuais. E isso me ajudou profundamente a entender quem eu sou e do que eu gosto. E aí, quer dizer, agora eu sei muito mais do que eu gosto, do que eu não gosto. E isso muda muito a forma como eu crio outras coisas. De forma mais autêntica mesmo. É autêntico porque eu sei do que eu quero, eu sei do que eu gosto. Eu sei de como fazer, sabe? E isso vai contra totalmente o que o sistema quer. E isso é muito importante. O sistema tem muito medo da gente entender o que tá acontecendo, sabe? Entender que a gente tá automático em tudo que a gente tá fazendo e que a gente não tá nem pensando. E é exatamente isso que ele quer. E quando a gente para e pega esse tempinho pra gente, nossa, a gente não tá fazendo só por nós, sabe? Eu acredito muito na minha ancestralidade, no espiritual, isso é muito importante pra mim.
E eu acredito muito que eu tô fazendo isso pelos meus também. Que é uma cura que não é só minha, é uma cura coletiva. E é isso que eu anseio, sabe, pra minha vida e pra vida dos meus familiares, dos meus ancestrais, das minhas futuras filhas e filhos, enfim. E isso muda tudo. As nossas relações, a maneira que eu penso o mundo, a maneira que eu crio as coisas. E realmente você se entende, você se vê de outra maneira. E é isso, eu sei que é muito complexo, e quando a gente precisa trabalhar e estudar é muito mais complexo ainda, e que não é um privilégio realmente, era pra ser uma necessidade básica, mas eu sei que não é. Então, o que me ajudou muito a começar foi começar muito pouquinho, tipo 10 minutos sem celular, fazendo alguma coisinha com a mão, escrevendo, pintando, fazendo algo por mim mesma, sem nada, sem pensar em nada. Por exemplo, eu demorei muito tempo pra postar as minhas pinturas no Instagram. Tanto por eu me cobrar um pouco, né, de certa maneira, mas não só por isso, porque eu não queria compartilhar algo tão íntimo, um processo tão íntimo que eu tava vivendo ali, porque na minha cabeça, se eu compartilhasse no Instagram, eu ia estragar. E depois de muito tempo pintando, que eu fui começar a compartilhar no Instagram que eu tava pintando. E eu acho que é importante a gente ter essas coisas íntimas pra gente, sabe? Esses fazeres íntimos que mudam a gente. Eu acho que é isso. Eu não coloquei muito em pontos, eu fui só elaborando muitas coisas. Mas eu espero que de alguma forma a gente tenha chegado em algum lugar. Eu cheguei na minha cabeça em algum lugar. E eu espero mesmo que tenham mais pessoas autênticas no mundo mesmo, que saibam do que querem, do que gostam. Isso ajuda muito a gente não ferir o outro, a não ferir nós mesmos, a nos colocar em prioridade e sermos mais legais com nós mesmos, sabe? Tirar essa pressão toda, tirar essa ansiedade toda. É isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo e eu quero trazer outros tipos de conteúdo sobre outras coisas que me atravessam. Espero que de alguma maneira uma pessoa que se identifique comigo veja esse vídeo também. Enfim, comentem coisas que vocês querem ver também. Porque esse lugar aqui que eu tô fazendo agora também é um lugar de descobrimento meu, sabe? De me auto-entender e de compartilhar também. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Nos finais dos vídeos vou tentar trazer indicações. E hoje eu vou trazer o livro O que as emoções têm a ver com isso. E do podcast Gostosos Também Choram, o episódio Pare de Se Preencher. É isso. Beijinhos.